todos, sejam bem-vindos a mais um 4 em Linha. Para aqueles que não estão hoje, o 4 em Linha é um programa de iniciativa liberal do Núcleo de Oeiras que tem como objetivo juntar os núcleos ou membros dos núcleos de Oeiras, Lisboa e Cascais a comentar as bordas da semana. As bordas, basicamente, são aqueles títulos de jornais mais valorosos em que escolhemos temas que são relevantes e que os queremos trazer com visões liberais. Hoje, connosco, temos o João Caetano Dias, o Paulo Chaves Alves, a Andréia Anes Godinho, que vão hoje trazer aquilo que escolheram as suas notícias para vos dar a sua visão liberal sobre as mesmas. Eu chamo Bruno, hoje vou ser o moderador e bom programa a todos. João, sem grandes mais delongas, começamos por ti. Então, boa noite. A minha gorda é esta que aqui está, a notícia da semana, que finalmente foi aprovado pela A3ES, a agência que acredita os cursos de ensino superior, um curso de medicina na Universidade Católica. Era esperado, porque o ano passado a A3ES, quando chumbou o mesmo curso, chumbou por um conjunto de motivos, listaram esses motivos na razão do chumbo e, na prática, entregaram um checklist à Católica, que foi agora corrigir todos os pontos que tinham sido apontados pela A3ES e, portanto, na prática, a A3ES não teve agora nenhuma alternativa se não aprovar o curso, porque caso não o fizessem, depois estariam a contradizer-se a si próprios. Mesmo assim, parece-me que o fizeram não muito satisfeitos, diria mesmo contrariados. Este último esforço de dificultar a vida católica com uma limitação arbitrária das vagas a 50%, é óbvio que dificulta a vida à universidade, porque sendo um curso privado, vivendo de grande parte das propinas dos alunos, ao reduzir a metade a capacidade do curso, sem nenhum motivo, na prática dificulta bastante a vida católica. Mas enquanto tudo isto ocorria, portanto, ao mesmo tempo que a A3ES aprovava finalmente o curso de medicina, assistia-se a um espetáculo de corporativismo do setor médico verdadeiramente maravilhoso de ver. O Sindicato dos Médicos dizia que estava muito preocupado com os professores estrangeiros que podiam pôr em causa a qualidade do ensino, como se quando viesse para cá um médico que estudou na República Checa, em Cuba ou em qualquer outro país, alguém pusesse em causa a qualidade do ensino, ou tivesse essa possibilidade de pôr em causa. Depois havia a plataforma para a formação médica, que é médicos e estudantes de medicina todos juntos, explicam que foi aprovado por pressão política. Não foi chumbado o ano passado por pressão política, foi aprovado agora por pressão política. E estão muito preocupados com os cuidados de saúde à população. Diziam também os estudantes que o aumento do número de alunos, sem planeamento a longo prazo das necessidades do país no que diz respeito aos cursos médicos humanos no futuro, põe em causa o Serviço Nacional de Saúde, uma coisa verdadeiramente inacreditável. Parece que vai ser uma tragédia. Isto depois do governo ter tentado aumentar as vagas no setor público sem sucesso, porque as universidades instaladas não queriam mais alunos, aparece uma universidade privada e afinal já não é preciso mais vagas, na opinião deles. E houve mais, a Ordem dos Médicos também alerta para a qualidade do curso, e havia o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas diz que não vê a oportunidade de um novo curso de medicina. Ou seja, estão todos de acordo. Os que já são médicos e os que já conseguiram a vaga para aceder à prática de medicina estão de acordo que não deve haver mais concorrência. Eu não consigo deixar de recordar aqui a famosa lei Arroja da concorrência. A concorrência é boa e desejável em todos os setores de atividade, exceto no nosso. Ou outra lei que é a lei Ricardo Araújo Pereira sobre a hipocrisia, que é o que tu queres sei eu. Eu não vou citar aqui o famoso teorema do Arnaldo Matos, neste caso. Eu, por mim, felicito vivamente a Universidade Católica por conseguir romper com este absurdo, com esta excentricidade portuguesa. Portugal era um dos últimos países da Europa em que o ensino médico ainda era, e ainda é, por enquanto, um monopólio do Estado. E eu tenho quase a certeza, quase absoluta, que daqui a 10 ou 15 anos o curso da Católica vai estar à frente dos rankings dos melhores cursos de ensino em Portugal. É uma aposta que eu faria de muito bom gosto com qualquer uma destas pessoas que agora dizem que isto vai pôr em causa a qualidade da prática médica no futuro. Era só isto. João, boa noite a todos. Queria só acrescentar e frisar um ponto que tu referiste na tua apresentação, que é precisamente a questão da qualidade que está a ser colocada em causa, e em particular pela Ordem dos Médicos, que eu entendo que está a extravasar completamente as suas competências. Acho que eles estão a tentar fazer aqui uma tentativa de, portanto, bloquear o seu clã
o corporativismo, como tu disseste, e dizem e reafirmam que, de facto, que já há muitos médicos e que Portugal tem um dos rácios mais vantajosos, mais competitivos da Europa em relação à quantidade de médicos na população. Ora, se nós analisarmos que 400 médicos por ano tiram o seu curso lá fora, significa então que, se calhar, a oferta disponível aqui no nosso país, na residência, não está a cobrir exatamente as necessidades. E eu também felicito a Universidade Católica porque, desta maneira, está a tornar o mercado mais competitivo, está a abrir oportunidades a estudantes que, se calhar, em vez de ir lá para fora, tiram o seu curso cá dentro e eles próprios também não têm que ficar cá dentro. Portanto, o nosso mercado não é fechado. E, na minha visão liberal, tudo o que for aumentar a competitividade, aumentar a liberdade de escolha, transversal a toda a sociedade, incluindo naturalmente os estudantes de medicina e as pessoas que querem, por sua livre e espontânea vontade, ser médicos, eu acho que é sempre uma boa opção. E ainda para mais, porque também defendo que a concorrência, a competitividade, aumenta a qualidade, ao contrário do que nos querem fazer crer. E tenho muito orgulho na Universidade Católica e concordo contigo, João. Acho que sim, acho que em breve vai-se destacar claramente e que vai ser um dos melhores cursos, como hoje em dia já é, nas outras valências que a Universidade tem. E é isto. Muito bem. Não tenho muito a acrescentar, João, já disseste tudo. E só queria acrescentar um ponto que andando em cima daquilo que a André disse, aquilo que tu disseste, é que nós estamos a falar de 100 vagas do curso da Católica. Ou seja, não há nenhuma questão com 50 no início, 100 quando for Universidade cruzar. Sim. Exatamente. Ou seja, não há nenhuma questão com os meses que têm sido usados pela ordem dos meses e tudo mais, não há nenhuma questão com este número de vagas. Portanto, nem faz qualquer sentido haver os comentários que têm havido, como disseste bem, e felicitar mais uma vez a Católica pelo trabalho que conseguiu e fazer o seu caminho. Também aposto contigo, daqui a uns anos, terá. Nós tivemos uma líder de um partido que dizia, eu não me recordo muito bem, espero não estar a citar mal, que preferia ser operada por um médico feliz do que por um médico... Exatamente. É verdade. Foi assim. Muito bem. E acho que isso também diz tudo, também, da líder política e do partido que defende. Mas pronto. Paulo, sem entrar aqui em palhaçadas, a tua gorda. Vamos lá então, sem palhaçadas. Bom, o tema que eu trago aqui tem a ver com a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que é ministrada no segundo ciclo e que foi recentemente contestada no manifesto por cerca de 100 personalidades portuguesas. E depois, a seguir, houve um contramanifesto, por assim dizer, a favor desta disciplina. Tem havido muita discussão na sociedade sobre este tema, portanto eu queria levantar 3 questões e dar-vos um pouco daquilo que é a minha opinião em relação a cada uma destas 3 questões. Primeiro, em Portugal faz ou não faz sentido haver uma disciplina de educação para a cidadania? Bom, do meu ponto de vista, sim. Vamos olhar aqui para alguns exemplos que, de uma forma ou de outra, que estão no programa, quase todos. A questão da violência entre casais continua a ser um problema. Nós temos praticamente metade da taxa de homicídios em Portugal tem a ver com problemas de violência doméstica. A violência no namoro, portanto, entre as pessoas mais novas também é um flagelo, com mais de 280 casos reportados nos últimos 3 anos. Depois temos outro problema, que é a questão da forma selvagem como se conduz em Portugal. Em 2019 tivemos mais de 470 mortos e mais de quase 2.300 feridos graves. Em 2018 tivemos mais de 5.000 atropelamentos e mais de 100 mortos por atropelamentos. Portanto, é um problema, claramente. Outro problema, o total desinteresse ou o grande desinteresse que existe pelas eleições, com taxas de abstenção altíssimas. O ano passado tivemos, em 2019, uma taxa de abstenção nas legislativas de cerca de 45%. Problema gravíssimo. Depois temos o problema da iliteracia financeira, que é um outro flagelo que existe em Portugal, ainda agora, com esta crise que nós temos
voltamos a ver que este é um problema grave na nossa sociedade. E, finalmente, outro problema, a questão da falta de transparência, a falta da corrupção, que é também um problema da nossa sociedade, como nós temos discutido aqui em vários programas. Bom, tudo isto são problemas que estão no programa. E, como disse o Pedro Mexia no Governo de Sombra, agora há 2 ou 3 dias atrás, e como eu concordo, os princípios fundamentais que estão na nossa Constituição devem fazer parte desta disciplina. Os temas em relação aos quais há um consenso científico devem estar nesta disciplina. Eu acrescentaria que todos os problemas que são unanimemente reconhecidos como tal, como aqueles que eu falei antes, devem estar nesta disciplina. E os pilares das democracias liberais, como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, devem estar nesta disciplina. Agora, é claro que esta disciplina tem que ser neutra do ponto de vista político e do ponto de vista religioso. Não pode, de maneira nenhuma, ter endoutrinação, nem política nem religiosa. Portanto, é fundamental isso, porque senão deixa de ser a cidadania e passa a ser outra coisa completamente diferente. Por outro lado, o segundo ponto, quem é responsável pela educação das crianças? Obviamente são os pais que têm a responsabilidade de educar. A escola tem a responsabilidade, sobretudo, de instruir. Só que a escola pública tem também um dever de coesão nacional, e isto passa por transmitir valores que devem ser partilhados por todos. Portanto, há aqui uns papéis complementares e que seguramente vai haver fricções, porque nem tudo o que a escola ensina os pais estão de acordo e vice-versa. Mas para mim isso não é um problema, para mim isso é benéfico para as crianças, porque as crianças, uma criança que está a ser educada para viver numa democracia liberal deve aprender a ouvir e a tolerar valores e opiniões divergentes. Deve estar habituada a discutir essas opiniões divergentes, esses valores divergentes, de forma construtiva. Portanto, evitar expor as crianças a vários pontos de vista, habituá-las a visões únicas, terá consequências muito graves, que do ponto de vista político, como nós vemos do ponto de vista político, em países que são democracias que nós pensávamos que eram sólidas e que neste momento não parecem nada sólidas. Finalmente, último ponto, para não me alongar, esta parte já vai longa, que é a questão das exceções. Ok, nós vimos aqui, há um manifesto de 100 pessoas, 100 personalidades que são contra a obrigatoriedade desta disciplina. Agora, pode haver outras 100 personalidades que, por exemplo, aqueles que andaram aí a vandalizar estátuas, que não gostam da história que é ensinada nas nossas escolas. Ou aqueles que acreditam que nós descendemos todos de Adão e Eva, que não queiram que a disciplina de biologia ou das ciências sejam ensinadas. Ou aqueles que professam uma religião diferente da religião que é maioritária em Portugal, e dizerem que essa religião não lhes permite que eles façam certas atividades escolares ou que não se possam vestir de uma determinada maneira. Eu penso que nada disso deve ser possível. Portanto, a escola pública tem que ser neutra, política e do ponto de vista religioso, mas tem que ter um tronco comum. Portanto, do meu ponto de vista, esta disciplina faz todo sentido. Finalmente, o último ponto, muito rápido, nós temos neste momento a geração de adultos, da população ativa de adultos, é a geração mais instruída que nós tivemos sempre na história do nosso país, desde a sua fundação. Eu, pessoalmente, estou convencido que se esta disciplina de cidadania existisse há 20 anos, há 30 anos atrás, nós hoje teríamos, muito provavelmente, menos daqueles problemas que eu referi no início. E pronto. João... Eu, concordando com o Paulo, a maior parte das matérias e a maior parte das coisas que se ensinam ou que constam nos programas das cadeiras de educação e cidadania são consensuais. O problema é aquelas que não são consensuais. E neste caso há duas que eu chamo a atenção, que é a interculturalidade, basicamente é o novo nome que arranjaram, porque o multiculturalismo caiu um bocadinho caiu um bocadinho no ranking de interesse da própria palavra, por causa dos significados maus que lhe foram sendo atribuídos, e é questões do género. E principalmente, possivelmente, o que está mais em causa para algumas das pessoas que assinaram o manifesto será mesmo as questões do género, porque vemos lá católicos, basicamente, até um bispo assinou o manifesto. Estes dois casos têm muito de ideológico e muito pouco de científico. E às mãos do professor extremista,
e há muitos, podemos ter certeza disso. Isto pode claramente, serve basicamente para doutrinar jovens, malta nova. Nós já ouvimos relatos do que se passa em algumas das disciplinas, eles estão na net, fichas de inscrição para miúdos de 10 anos em que se pergunta se serem atraídos por homens, por mulheres ou por ambos, sessões para miúdos com 5 e 6 anos para debater o problema dos transgêneros. São coisas que um bocadinho absurdas para aquelas idades. E eu tenho uma história que aqui há uns anos fui convidado para assistir uma peça de teatro numa escola aqui no Concelho de Oeiras. Os atores eram os alunos, e a história tinha, a certa altura da peça, havia uma parte que era mais ou menos isto. Havia um trabalhador que adoecia e tinha que comprar medicamentos que eram muito caros e não tinha dinheiro para comprar os medicamentos se não trabalhasse, e portanto mesmo doente tinha que ir trabalhar. E trabalhava de manhã à noite. E trabalhava na fábrica que produzia um medicamento que ele não podia comprar. Cereja no topo do bolo. A doença que ele tinha era devido à poluição da própria fábrica onde ele trabalhava. A mensagem aqui era uma mensagem múltipla de que as fábricas são más, poluem, causam muitas doenças, os capitalistas não querem saber dos trabalhadores. Se queremos um mundo mais verde, mais ecologista, temos que acabar com as fábricas. Era uma mensagem imbecil, esta é a expressão certa, profundamente anticapitalista, profundamente pró-comunista, digamos assim. É óbvio que nem todos os miúdos foram apanhados da cabeça, mas o objetivo de quem montou aquela peça era doutrinar as crianças, eu não tenho a mais pequena dúvida. E já agora, uma pequena curiosidade. Claro que a prova que nem todos são doutrinados está em que um dos principais atores desta série que eu assisti, este teatro que eu assisti, que na altura não sabia quem era um estudante, que mais tarde fez uma carreira profissional como ator, chama-se Gani Ferreira e foi candidato da IEL nas eleições europeias. Ele era o principal ator desta peça. Mas, como é evidente, nem todos os jovens têm capacidade de filtrar a informação que lhes é passada. E nós sabemos muito bem o que os professores são capazes de fazer em temas como estes. É facílimo desviar isto para pura propaganda política. E, ainda por cima, muitos dos professores destas cadeiras são os produtos dessa fábrica de promoção de extremismos, das escolas do professor Boaventura, da Faculdade de Ciências Sociais Humanas, do ISCTE, etc. Bom, o que se passa são disciplinas que se prestam a doutrinamento, não em todos os temas, como disse em alguns, não há consenso na sociedade. E não há consenso, é óbvio que não há consenso, porque não podemos achar que aquelas 100 pessoas que assinaram o manifesto não representam uma fatia significativa da sociedade. Representam. Não sei se é um terço, se é metade, se é menos, não sei, mas representam uma fatia significativa. Reparem-se nisto, quase toda a esquerda está a favor da obrigatoriedade, com exceções, vimos algumas recentemente, mas tudo o que é Louçãs e companhia estão todos a favor e até quase a bater-se e dispostos a uma guerra civil se isto deixar de ser obrigatório. Do lado da não-esquerda, há muita gente que está a favor da liberdade de escolha, também com exceções, como é óbvio. E não podemos esquecer a Constituição, que diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo diretrizes filosóficas, estéticas, políticas e religiosas. Portanto, o que eu vejo é, se há uma falta de consenso na sociedade, é uma falta de consenso notória, eu acho que nesta altura faria sentido era tornar a disciplina opcional. Acho que esta é a minha opinião. Não quer dizer que não concordo com o Paulo quando ele diz que há ali muitas coisas que são essenciais. São. Agora, há outras que eu acho que se calhar não são. Pronto, era só isso. Muito bem. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso. O primeiro ponto. Eu concordo que a disciplina possa existir e deve existir. E concordo que... Estou? Sim. João. Estava com falhas, mas podes continuar. Sim. Mas fizeram uma coisa ou não? Temos aqui hackers. Hackers a ver. Não, começa do princípio. É o observatório. O observatório está a entrar no programa para ver o que está aqui a acontecer. Exatamente. Muito bem. Obrigado, João. Alguns comentários sobre aquilo que ambos disseram e tentar aqui focar nos temas sem passar mensagens erradas, que é muito fácil, neste caso, passar mensagens erradas. Eu concordo que a disciplina exista. E, basicamente, eu fui ver o conteúdo programático da disciplina e, como o Paulo diz, e como tu também disseste, a maior parte dos temas que estão ali, principalmente os obrigatórios, direitos humanos, educação ambiental, saúde, mídia, literacia financeira, etc., no geral, são temas que devem existir e representam efetivamente valores. E a nossa
construção daquilo que é a sociedade não é só aquilo que aprendemos em casa. Aquilo que aprendemos em casa, é os nossos amigos, é os nossos professores, é um conjunto de coisas, é um conjunto de dimensões que nos criam e que nos levam a criar aquilo que são os nossos valores em sociedade e que queremos ver, queremos que existam, que sejam praticados. Dito isso, efetivamente também concordo contigo que os dois problemas, e eventualmente até resolveria mais um, seria a parte da igualdade do género. E a razão pela qual eu acho que deve existir tem a ver somente com o facto de que a disciplina deve existir e deve ser escrutinada pelos pais. Tal como tu deste o exemplo da peça de teatro que foste ver, é uma peça que, como existe nas disciplinas de filosofia, como existe nas disciplinas de história, em que existe uma doutrinação das crianças, porque existe. E basta ver o desafio qualquer pessoa que está no livro de história do 5º ano, do 6º ano, do 7º, e vai ver que existe essa doutrinação claramente. Na filosofia é a mesma coisa, e há bons professores que são mais neutros e mesmo que tenham os seus ideais, e há maus professores que efetivamente querem passar aquilo que é a sua mensagem e doutrinar as crianças nesse sentido. Isso existe em tudo, são disciplinas que são, eu ia dizer, mais subjetivas, mas a história nem é subjetiva, a história é factual, mesmo assim ainda conseguem doutrinar as crianças. Portanto, naquilo que é um conteúdo em que não é tão factual, tão direto, ainda mais fácil é criar essa subjetividade, essa doutrina das crianças. Mas esse escrutínio cabe aos pais. O que não significa que esse conteúdo não seja relevante para as crianças. É relevante numa sociedade como a de hoje assumir que existe uma normalização da homossexualidade, porque existe. Aliás, não é uma questão tão pouco, mas ainda é uma questão em alguns pontos. Esse escrutínio dessa qualidade do ensino que é prestado, seja na escola pública, seja na privada, onde seja, em qualquer situação, tem que sempre ser escrutinado pelos pais. E isso é uma função dos pais. Situação diferente é nós não o queremos abordar e, pelo contrário, como fizemos durante muitos anos com outras teorias, querer esconder e dizer que isso é uma bandeira da esquerda e fugirmos à discussão e deixamos aquele programa só existir com ideias de certas pessoas de esquerda porque achamos que não temos que aquele conceito não deve ser ensinado às crianças ou não deve ser abordado de forma perfeitamente natural. Portanto, dito isto, e é aí que eu acho que discordo um bocadinho daquilo que estavas a dizer, eu acho que deve existir e, pelo contrário, acho que deve ser escrutinado pelos pais e acho que deve ser, inclusive, todos nós a participar na construção do conteúdo daquilo que é a disciplina para ela efetivamente corresponder àquilo de uma forma, como o Paulo disse, neutra, sem doutrinas e que efetivamente crie valores que são necessários às crianças. E acho que nós não podemos fugir. E Bruno, que poder é que um pai tem numa escola qualquer se não concorda com a maneira como o professor está a dar uma disciplina, o que é que o pai pode fazer? Nada. O pai pode juntar-se, tens os encargos de educação, tens o responsável da turma ou do pai da turma, tens as associações de pais, tens um conjunto de meios que estão ao dispor dos pais que se podem organizar e fazer pressão junto à escola para que aquele conteúdo, aquele professor seja ajustado no conteúdo. Basicamente estamos a discutir quase conteúdos por maioria, que também não, e por comitê, que também não faz muito sentido. Não estás. Repara, aqui a questão não é questão do. Imagina, o ponto aqui é numa aula de filosofia, por exemplo, uma professora está a dizer que o capitalismo é mau e Marx é bom e ninguém fazer nada em contrário. E ninguém vai dizer, minha senhora, você tem que explicar o que é Marx, tem que explicar o que é o capitalismo, de forma neutra, e depois as criancinhas tomam as decisões que quiserem. Isso é o conteúdo. E isso é uma questão que pode ser e deve ser explorada pelos pais. E se os pais tivessem liberdade de escolha de escola, eu até concordaria contigo. Não tendo liberdade de escolha de escola e não tendo poder nenhum de pôr filhos no outro... Eu concordo contigo aí, mas então ainda entramos numa dimensão diferente. E a dimensão que nós estamos aqui a falar, e tem problemas de fundo maiores. Isso aí sim, claramente, não entrar nessa discussão. A situação diferente é nós ausentarmos da discussão porque achamos que aquele conteúdo não é válido no formato em que está. E o conteúdo não é que não seja mau. As pessoas que podem dar aquele conteúdo é que são potencialmente erradas para o fazer. E é isso que nós temos que solucionar, porque os professores são bons naquele conteúdo e o podem fazer de forma neutra. E podem alertar para as situações que aquelas questões implicam. Não podemos permitir que as crianças sejam induzidas, e não é só as crianças, tu vais à faculdade e tens alunos que se tiveres teorias de uma determinada linha, e isto pode ser em economia, por exemplo, em que se calhar tens uma nota menos positiva do que outro que defende uma teoria diferente que está mais em linha com o professor. Portanto, essa neutralidade, essa capacidade dos professores, portanto, não é só nas criancinhas, estamos a falar já na universidade falamos de pessoas adultas. Em proto-adultos. Está bem, mas também tens. Portanto, o meu ponto aqui é que tu tens isso em toda a linha de ensino. E é isso que está errado. E nas crianças, nas escolas é diferente, mas nas crianças, nos ensinos básicos e no primeiro ciclo, segundo, etc., esse poder e essa responsabilidade está sobre os pais. Porque são os pais que, efetivamente, educam.
E essa responsabilidade, os pais não podem abdicar dela, nem nós podemos eliminar conteúdos, porque quem está daquele conteúdo potencialmente será mau. Nós sabemos que será. Eu recordo, houve um tweet que teve estes dias com muito sucesso de uma pessoa ligada ao Bloco de Esquerda, ao LIVRE, não recordo muito bem, que dizia que a disciplina idealmente devia ser voluntária, para que os pais que não aprovassem que os filhos frequentassem a disciplina, a Comissão Nacional de Proteção dos Jovens fossem lá tirar os filhos. Houve quem dissesse coisas destas. Sim, na verdade, tu vês aqui uma coisa, vês toda a extrema-esquerda afincadamente a dizer que a disciplina é obrigatória. Porque eles sentem que esta disciplina é um feudo da extrema-esquerda. Eu sei que sim, mas esse é o ponto. Porque uma coisa é o conteúdo da disciplina, outra coisa é a forma que eles apresentam, como eles querem apresentar a disciplina. Aquilo que a disciplina fala sobre... Estamos a falar de 10% do conteúdo da disciplina. Não é 10%, porque daqueles temas todos, acho que as pessoas escolhem alguns para darem cada ano. Aquilo não é o problema de todos de cada ano. Não. O primeiro ciclo que é obrigatório a todos eles inclui estas duas componentes, igualdade de género e interculturalidade. Está no primeiro grupo, que é obrigatório a todos. E depois tens alguns, por exemplo, o bem-estar animal está no terceiro grupo, que é opcional, se as pessoas quiserem dar ou não. Mas estes que estão a gerar a polémica, ou melhor, que nós dizemos que estão a gerar a polémica, estão no grupo obrigatório. E o ponto aqui é... e só mais uma nota. O questionário que anda a circular da net é um questionário que tem 2 anos e foi feito no âmbito de um estudo de psicologia sobre sexualidade na infância. Portanto, não tem a ver necessariamente... Foi apresentado naquela disciplina e a polémica que houve na altura foi que alguns pais não sabiam e as escolas não tinham informado os pais não tinham sido informados, etc. Essa era a polémica da altura. Mas era um estudo específico sobre sexualidade e o questionário sobre gostas mais de meninos, gostas mais de meninas, era um estudo sobre sexualidade na infantil. E um estudo sobre sexualidade infantil, efetivamente, tem que ser feitas as perguntas a crianças. Portanto, o modo como foi feito é que foi estúpido, mas pronto. Ou foi errado, vá. Mas o questionário tem 2 anos, não é recente. Esta polémica que é recente por causa Não, já há uns anos que este questionário anda aí a passar, já na polémica não é nova sobre esse questionário. Exatamente. Dito isso, só para complementar, o formato errado do ensino, o aproveitamento dos professores ao longo de toda a escolaridade existe em várias disciplinas, não existe só nesta. E é isso que tem que ser escrutinado. É isso que nós temos que combater. E nós não podemos fugir à discussão e dizer, ok, este conteúdo não é bom, este modelo não é bom, permitindo que a esquerda mais extremada venha com as parvoíces que nós vimos, que os filhos são do Estado e outras parvoíces iguais que não fazem qualquer sentido nenhum, que é completamente contra o que está no direito dos homens, ou seja, são comentários perfeitamente ridículos. Mas eu já nos habituaram a esses comentários ridículos. O ponto aqui é que nós usamos os comentários ridículos e saímos da discussão e saímos daquilo que é a construção de algo que devia ser válido ou construir algo que efetivamente fosse válido para permitir outras situações como estas que qualquer um pode dizer aquilo que quer e aí sim está a doutrinar as crianças. E esse é o ponto. O que é certo é que estamos numa situação em que não há consenso. Há uma larga fração da sociedade que não concorda que esta disciplina seja obrigatória. E deveríamos ter isso em conta nesta altura. Porque isto não acontece com mais de uma disciplina, acontece com a religião e moral, como é evidente, e que não é obrigatório, aliás, não é na maior parte das escolas, mas esta disciplina, mas não acontece com mais de uma disciplina. Esta disciplina, ela não contribui nada para a nota. Ela vale 0 para a nota. É obrigatória a presença. Ela não contribui para a nota. Bom, temos a questão, nós não falámos aqui, nós temos que avançar, porque isto é uma questão longa. Mas não falámos da questão dos 2 miúdos de Famalicão, que são excelentes alunos e que se arriscam a ficar... Certo, mas aí entramos naquilo que é a questão dos pais poderem escolher essa opção ou não. E aí entramos numa questão completamente diferente do que é aquilo que o Paulo trouxe aqui, que é o conteúdo do programa em si. Mas se calhar deixávamos isto para o ponto. Eu já agora, só para terminar, porque senão a gente não sai daqui, eu tenho quase a convicção que se os pais forem com isto para o tribunal ganham, porque a Constituição manda mais. Exatamente. Portanto, eles ganharão. Mas entretanto, podem dar cada vez aos miúdos, não é? Claro. E com birra do secretário de Estado e do fincapé político acima de tudo, que isto é um fincapé de política mais do que outra coisa qualquer. Exatamente. Ideológica. Opa, é melhor para avançarmos, porque nós estamos aqui... Avançamos. Então, Andreia, stay away Covid, fala sobre isso. Exatamente. A minha gorda desta semana é a tão famosa e popular aplicação Covid. Na terça-feira, o nosso primeiro-ministro anunciou muito orgulhoso e com espírito vencedor
finalmente Portugal também tinha uma aplicação de combate ao Covid. A minha primeira crítica é precisamente esta: eu não considero a aplicação combate a Covid nenhum, porque a aplicação não é transversal nem está ao alcance da totalidade da população. Pela DECO há cerca de 800 mil telemóveis que funcionam, portanto pertencem a indivíduos em Portugal que não têm condições técnicas para a receber, para se instalar, portanto há logo ali uma franja que está automaticamente excluída, portanto acho que não pode ser tomada como uma medida de combate. Pode sim ser encarada como um meio complementar, uma opção que é disponibilizada às pessoas que, se quiserem, então, consultam a sua loja, tanto na Google ou na App Store, e fazem o descarregamento descarregam a aplicação. Agora, aqui coloca-se a questão que é o seguinte, e é isto que eu gostava de alertar. Tanto a DECO como a Comissão Nacional de Ética já se pronunciaram sobre o tema e alertaram para algumas fragilidades da aplicação. E eu acho que todos nós devíamos ter essa consciência, não critico de todo quem vai instalar ou não, cada um sabe de si, com certeza, somos liberais, mas acho que é importante termos consciência dos riscos que podemos correr. A DECO alertou que, de facto, a aplicação recolhe dados, assim não é? Recolhe dados, mas coloca algumas reservas depois até no próprio tratamento de dados. E porquê? Tudo bem que a Google e a App já vieram confirmar que o sistema é bastante seguro, mas eles não disponibilizam a totalidade do código de acesso aos servidores de registro da informação. Portanto, logo aí acaba por ser um pouco suspeito e coloca-se em causa a transparência. E nós temos que ter esta noção em cima da mesa quando, no fundo, estamos perante uma aplicação em que estamos a ceder dados nossos, privados, que têm muito valor, e eu, como defendo escrupulosamente os direitos à liberdade e à privacidade das pessoas, acho que é importante termos essa consciência, porque não sabemos exatamente depois de que forma é que eles vão ser utilizados na sua plenitude. Há aqui uma nuvem que eventualmente até pode ser abusiva. Saiu ontem uma notícia, a nossa aplicação, portanto a Portugal, é muito parecida com a aplicação da Suíça, tem ali uma parte que é semelhante. E saiu ontem então uma notícia a confirmar precisamente isto, foi detectado um bug. Portanto, há aqui mais um reforço, mais uma suspeita, e reforço mais uma vez a nossa liberdade e a nossa privacidade, acho que deve ser quase sagrada, portanto defendo que tenhamos isso em consideração. Para falar ainda que a Comissão Nacional de Cibersegurança ainda não se pronunciou sobre isto, portanto se calhar é importante aguardarmos. Agora, em relação ao Conselho Nacional de Ética, ele refere 2 temas importantes, que é, portanto, e reforça a questão de não ser generalizada à totalidade da população, portanto, não podemos então encarar como combate, porque não é totalmente voluntário. Acho que se deve reforçar sempre, e é aí que o foco, e apesar de eu entender que este Covid já não é pandemia nenhuma, mas pronto, mantendo ainda a narrativa que é popular, acho que o que nós devemos continuar a fazer, é uma questão de ser responsável, é a questão da higiene, é questão de evitar, de facto, frequentar sítios fechados com pouca ventilação e com excesso de pessoas, muita aglomeração de pessoas, e a questão do distanciamento físico relativa, porque a própria app também vem confirmar que só avisa os tais eventuais positivos, através lá daquela tecnologia do Bluetooth, se tivermos a menos de 2 metros, mais de 15 minutos. Isto acaba por clarificar aqui algumas questões que eu acho interessante e que vai um bocadinho contra aquele alarmismo. Bom, mas não é esse o tema, portanto não vou entrar por aí. A segunda questão que a Comissão Nacional de Ética também refere é precisamente a possibilidade de reidentificar os contactos. Portanto, como não há certezas absolutas do que acontece aos dados, e se efetivamente os dados são totalmente destruídos, não temos o código, será possível aquilo ficar em alguma base de dados que mais tarde, ou sabe-se lá como nem porquê, eles possam ser catalogados e reidentificados? Não sabemos. E eu acho que isso é bastante grave. Para terminar, há aqui uma questão ainda, que eu gostava de salientar, que é, por exemplo, a questão dos falsos positivos e falsos negativos. Israel já assumiu que houve 12 falsos positivos, que as pessoas foram identificadas através da app, e que o que gerou claramente foi alarmismo. As pessoas receberam, a própria aplicação obriga imediatamente ao isolamento,
E as pessoas ficam assustadas, invadiram os serviços nos médicos de saúde e depois constatou-se que aquilo foi também um bug, porque os contactos que estavam a receber não estavam, supostamente, não era coincidente depois com os registros de positivos, em termos de quantidade, e estamos a falar de 12 mil. Portanto, mais uma vez, eu venho aqui pôr em questão a eficácia real da aplicação. Por um lado, pode-se equacionar, mas a que preço é que eu vou instalar no meu telefone, que já de si é o que é, não é completamente seguro, mas à partida eu acredito que tudo aquilo que aqui está eu consenti claramente, o que é, e depois, por oposição, se calhar aquilo não é assim, não funciona assim tão bem e na realidade serve para muito pouco. E para não falar nas questões tecnológicas, li hoje um artigo a dizer que a tecnologia Bluetooth tem algumas limitações por exemplo, nos autocarros, porque aquela parte de ser uma caixa de metal não funciona, não detecta bem, ao contrário, se eu estiver perto de uma pessoa, nos tais 15 minutos, a menos de 2 metros, mas se tiver um acrílico pelo meio, ou se eu tiver uma caixa, à partida estarei protegida, digo eu, não é? Porque é essa a narrativa. Mas ela detecta. Portanto, há aqui uma série de fragilidades e eu apelo às pessoas que tenham essa consciência, que podem estar a instalar uma aplicação que pode ir contra os seus direitos, liberdades individuais e a sua privacidade. E é isto. Muito bem. Paulo, queres fazer alguns comentários? Eu posso fazer? Faz tu primeiro, eu faço. Sim, ok. Então eu continuo. Obrigado, Bruno. Bom, antes de mais, eu partilho as preocupações da Andreia, de estar vigilantes. Portanto, estas questões que ela colocou têm que ser colocadas e temos que manter uma vigilância relativamente a elas, uma vigilância permanente. Dito isto é a aplicação. Eu faço parte das pessoas que instalou a aplicação. Para mim, eu considero uma ferramenta, não uma solução milagrosa. Portanto, efetivamente, esta aplicação faz parte da solução, não faz parte do problema, mas esta aplicação não é a solução. Esta aplicação é algo mais que vai num determinado sentido. E dito isto, penso que estamos todos de acordo, e isto é um assunto também nós já debatemos aqui, que não podemos suportar outro confinamento generalizado como aquele que tivemos agora no segundo trimestre do ano. O resultado foi dramático do ponto de vista económico e social. Ora, nós sabemos que para haver mais crescimento, e isto é algo que já está estudado e pela evolução de toda esta história nos vários países, há números claros, portanto, e bem concretos, que demonstram isso que eu vou dizer. Portanto, para voltarmos a ter crescimento económico, precisamos ter confiança. Confiança das pessoas, dos agentes económicos, etc. Para termos confiança, temos que ter o vírus controlado. Controlado não quer dizer dominado, mas pelo menos controlado. Para termos o vírus controlado, temos que utilizar todas as ferramentas que estão à nossa disposição, todas as tecnologias que estão à nossa disposição que nos possam ajudar nesse sentido. Pronto, é verdade, muitos de nós lemos o livro 1984 do George Orwell, do Big Brother, e há sempre uma ameaça de que o Estado, este Estado ou outro Estado qualquer, ou pronto, que alguém possa efetivamente utilizar de uma forma a informação que é disponibilizada, e daí termos que estar atentos a esta questão. Agora, de qualquer maneira, eu queria dar 2 exemplos de 2 países que são democracias, portanto, claramente, que ainda por cima são democracias que estão junto ao epicentro do vírus, e fui olhar, e estou a falar da Coreia do Sul e de Taiwan, que são 2 países que utilizaram este tipo de aplicações de forma massiva desde o início. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar neste tipo de aplicações, logo em abril, salvo erro, já se falava nestas aplicações e do facto de eles utilizarem este tipo de aplicações. Pronto, eu não fui olhar para estes números agora, há algumas horas atrás, e fiquei siderado porque não vão além daquilo que eu esperava. Obviamente, esta aplicação não é a solução, mas fez com certeza parte da solução. Começando por Taiwan. Taiwan tem uma população de 24 milhões de pessoas. Segundo o dashboard da Johns Hopkins University, mais atualizado,
teve 493 infectados, não falta nenhum zero aqui, é mesmo 493 infectados e 7 mortos. Isto é impressionante. E entre janeiro e maio de 2020, o PIB cresceu 1,5%. A Coreia do Sul, que tem cerca de 52 milhões de pessoas, teve 21 mil infectados, que eu penso que é um número que já é menor do que aquilo que temos em Portugal, e teve 334 mortos, até segundo os tais dados da Johns Hopkins. O PIB, neste período de 5 meses, caiu 11%, 11,4%, para ser mais preciso, que é muito, mas que mesmo assim é menos do que aquilo que nós temos em Portugal. Portanto, só para acabar, estes dados, obviamente, não dizem, portanto, não são resultado apenas há muito mais para além desta aplicação, várias outras coisas que nós já falámos também aqui várias vezes nestes programas, mas esta aplicação é parte da solução, não é parte do problema, e desde que todos nós se mantenha uma vigilância na linha daquilo que a Andreia falou, eu penso que esta aplicação pode ser útil. Mas, Paulo, deixa-me só comentar, mas não sabemos se as aplicações que tu agora exemplificaste nesses países são exatamente iguais às nossas, porque elas não são todas cópia umas das outras. Se calhar essa até funciona um bocadinho melhor. A nossa, seguramente, estão identificados problemas que eu acho que têm que ser colocados em cima da mesa, porque o que se coloca aqui é mesmo eu prescindir da tal fatia da minha liberdade ou dos meus direitos individuais e de privacidade, colocando-os em risco, para, de facto, fazer o bem comum. Mas eu, se calhar, só faço isso se eu tiver a certeza que estou a fazer um bem comum, porque se não for útil, claramente salto fora. Por exemplo, a Austrália, que não é um exemplo muito bom, de facto, porque tem-nos surpreendido um bocadinho pela negativa, pelas atitudes e pelo extremismo todo que tem tido. Mas a Austrália já reconheceu que a aplicação foi completamente inócua, não resolveu rigorosamente nada. Não há mais casos, não identificaram nada de especial. Portanto, as pessoas todas foram fazer os testes e ninguém era positivo. Portanto, aquilo, basicamente, terem recebido a mensagem e não terem, é igual. Foi o mesmo. E o que é facto é que decidiram os dados e as pessoas que deram positivo, e não sabemos muito bem, por acaso também não conheço a da Austrália, mas se for como a nossa, o que é que se segue? Sim. Eu não conheço a aplicação portanto, da China, portanto, Taiwan, nem da Coreia do Sul, mas diria, pelo curto tempo que houve para as desenvolver, eu diria que elas são seriam, pelo menos numa fase inicial, mais toscas do que a nossa. Bem, obrigado. Deixa-me só fazer um comentário rápido sobre aquilo que foi dito aqui. Antes, só comentar que o João caiu com a internet, entrou na internet, vamos ver se ainda se junta a nós ou não, mas se não, continuamos até ao fim sem ele. Um comentário muito rápido sobre aquilo que vocês estavam a dizer. Há um ponto que tem que ser mandatório, isso nem é uma questão, é que a app tem que ser sempre opcional. Portanto, isso não é uma questão. Isso aí não é um ponto que, e não tenho dúvidas nos países que referiste, não há questões culturais diferentes, pontos diferentes, e não sei até que ponto é que seja tanto assim. Além do comportamento em si da sociedade no seu todo também é diferente nesses países, provavelmente em Portugal sim. Ou na Austrália, também como foi mencionado aqui. Dito isso, sobre a app em si, não me choca instalar a app se me apetecer, é uma coisa. Choca-me a falta de escrutínio que ela pode ter. Choca-me esconderem a fonte, choca-me não permitirem que ela seja analisada pela própria sociedade e avaliada sobre o seu conteúdo, o que é que guarda, choca-me não saber onde é que esses dados vão ser guardados, como, durante quanto tempo. Ou seja, toda esta falta de escrutínio e este esconder daquilo que é a base da aplicação, numa coisa que se quer para o bem comum, incomoda-me sebejamente. Não, o facto do Big Brother não me incomoda nada. Se nós comentarmos qualquer coisa a um jantar com o telefone ao lado, quando abrirmos a internet, estamos a receber notícias sobre a viagem a Bangkok, que nós nunca fomos, mas por milagre aparece. Portanto, o Big Brother não me choca nada e acontece, está sempre connosco. Mas aquilo que é supostamente uma coisa para o bem comum, desenvolvida para todos, etc., devia ser livre o código, devia ser livre todo esse e permitir escrutínio por quem o quisesse fazer em qualquer momento, sem qualquer questão. E não o poder fazer, para mim, é algo que me incomoda na aplicação. Depois, todos esses detalhes que a Andrea já referiu e bem, que
se eu tiver ao pé de uma pessoa infectada, se tiver o acrílico, se não tiver, etc. É um conjunto de questões que não sei até quanto é que a tecnologia poderia usar agora ou não, mas a mim o que me choca, só para dar o toque final, é efetivamente a falta de escrutínio que esta aplicação permite ter. E isto já vai bom, terminamos. Pessoal, hoje temos uma surpresa, portanto, nós temos recebido contributos e opiniões de todos que nos vão vendo, os quais agradecemos, estamos abertos a mais contributos, a mais opiniões, portanto, venham elas. E uma das coisas que nos pediram, ou que nos foi sugerido e nós aceitámos fazer, é uma coisa que é o tweet da semana. Então, basicamente, recebemos inputs de tweets que são passados durante a semana, de pessoas que têm comentários mais interessantes, escolhemos e apresentamos aqui na semana a seguir. Para isso, o que nós vos pedimos é criar uma hashtag, quando acham que é um tweet seja relevante, fazem um retweet, uma coisa qualquer, com a hashtag 4L tweet da semana, ou seja, tudo junto, hashtag 4L tweet da semana. Nós basicamente vamos apanhá-los todos, fazemos a seleção daqueles que são os mais relevantes, escolhemos um e apresentamos aqui. E o que apresentamos hoje é do Gilson Lopes, que diz o seguinte, que é uma pérola fantástica. O Gilson, quem conhece o Twitter, acompanha alguns tweets fantásticos, como José Sócrates foi o melhor primeiro-ministro sempre, e ele tem um tweet que é fantástico desta semana, que é: em Portugal, ninguém sabe o que se passa na Venezuela. Não chega aqui. Porque não há invasão americana. Resposta: os russos armaram a Venezuela até aos dentes e a China investe em tecnologia de ponta na Venezuela. Será em breve o país tecnologicamente mais avançado da América Latina. O que é uma coisa porreira, porque na Venezuela não há papel higiênico, mas é o país mais avançado da América Latina, entre outras questões, outros problemas que nós vemos todos os dias acontecer. Portanto, não deixa de ser curioso. Este é o tweet da semana. Digam-nos mais tweets que vocês queiram ver para a semana. Mais uma vez, 4L tweet da semana. Nós vamos buscá-los e pomos aqui, na próxima semana para vocês verem. Pessoal, foi um prazer. O João não se conseguiu juntar a nós no entretanto. Tivemos um programa porreiro. Boas dinâmicas. Do que me toca, obrigado a todos por estarem aí e vemos para a semana. Boa noite. Boa noite.